Se eu pudesse olhar para trás agora, para aquele Tiaguinho lá de trás, 17, 18 anos, eu ia dar muito esses conselhos que eu vou falar aqui hoje para você. Eu ia sacudir o ombro dele e ia falar, cara, preste muita atenção nisso. Eu sou uma pessoa que quero o tempo inteiro agradar, não sei dizer a palavra não, sou pau para toda a obra e as pessoas, consequentemente, acabam não me respeitando. Eu quero explicar tudo o tempo inteiro e quanto mais eu explico, menos as pessoas entendem. Eu não estou querendo convencer ninguém da minha opinião, mas como eu quero muito convencer, não da minha opinião, mas do meu ponto de vista da situação, e eu estou me eliminando o tempo inteiro. Quando eu peço para as pessoas ter um pouco mais de empatia, sai como uma arrogância, como prepotência. Isso é um prato cheio para pessoas mandonas, manipuladoras ou com algum transtorno de personalidade. Eu quero falar com você hoje e sacudir o seu ombro. Fica aqui comigo que eu quero te dar esse papo reto hoje. Pensando naquele Tiaguinho lá de trás, eu quero te dizer a fonte, onde tudo começou, para culminar no que eu sou hoje. Claro que bastante estudo, bastante autoconhecimento, mas ainda luto e vou continuar lutando até o fim da minha vida por coisas lá de trás, tá? Eu li uma frase uma vez que diz que o chão que você pisa hoje é a sua infância. Isso que foi construído é a sua infância. Existe ainda essa criança lá dentro de você lutando por justiças e coisas lá de trás que você viveu. Sendo que agora você é adulto, você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai espernear? O que você vai fazer? Lá atrás, eu falei num vídeo aqui, num relato real mesmo, sobre a religiosidade, falei muito sobre a minha criação e tudo mais. Assista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu falei sobre a superproteção dos meus pais, o excesso de religiosidade e muitas coisas que aconteceram. Por conta da religião e por conta talvez do estilo de criação que os meus pais me deram, eu fui uma pessoa que comecei a reprimir muito alguns questionamentos que tinham dentro de mim. E esses questionamentos que não foram respondidos, foram deixados eles foram crescendo, foram crescendo. E aí eu comecei a não ter voz. Eu comecei a aceitar tudo. Não tô falando de me rebelar, mas eu comecei a aceitar tudo. Ah, é assim, pronto, acabou. Sendo que dentro de mim ficava, cara, isso não faz sentido. E aí eu comecei automaticamente a entender mesmo que eu não falasse pra mim, que para eu ter atenção, carinho, afeto, para eu ter respeito ali das pessoas, eu precisava ser útil. Então eu comecei a ficar bom em fazer coisas. Eu era pau para toda a obra. E aí, irmão, tem um problema com isso. Tem um problema porque eu vou te explicar rapidamente o porquê que as pessoas não te respeitam e porquê que você quer o tempo inteiro se explicar. Imagina que você tem uma geladeira agora que tem 4 ou 5 garrafas d'água lá dentro. Imagina comigo. Você está aí na sua sala, está em qualquer lugar sentado e dá pouca sede. E se der sede você ficar, não vou levantar agora não, aqui está mais interessante. Agora experimenta ir para a rua com uma garrafinha de água de 500 ml. Você vai querer beber água igual um camelo, irmão. Sabe por quê? Escassez. A água, naquele contexto, ela é escassa. É a mesma garrafinha de água que estava na sua casa. Sendo que a garrafinha de água na geladeira, cheio de garrafas de água em volta dela, é só mais uma. O que eu estou querendo dizer para você é que a escassez é justamente o que vai fazer as pessoas te valorizar. Eu já falei muito isso aqui no canal para você. Você não está sendo respeitado porque você quer agradar todo mundo e no final desagrada, e porque você não é escasso. Outra coisa, eu me tornei uma pessoa mais extrovertida e brincalhona porque eu também entendi que o que para o contexto que eu fui criado, eu precisava falar bem, pregar na igreja, eu precisava de lidar com pessoas e a brincadeira era boa para conectar com pessoas, porque isso foi dando certo. Hoje eu tenho esse pensamento e sei por que eu me tornei essa pessoa e também porque a brincadeira disfarçava as minhas dores. As pessoas mais brincalhonas são as mais sentimentais. São as que mais sofrem calada ou a que mais é tratada como uma pessoa muito sentimental, sabe? Aquela pessoa muito fraca ali emocionalmente. Elas disfarçam as suas tristezas com as suas extroversões, com a sua alegria. E aí, hoje, ainda pulsa dentro de mim isso. E eu preciso brigar contra isso o tempo inteiro. E talvez seja isso que está acontecendo com você.
De verdade. Se eu pudesse realmente chacoalhar o meu ombro e chacoalhar o seu, eu chacoalhava agora. Para de querer agradar todo mundo. Quanto mais você agrada, mais você vai desagradar. Vou te dar outro exemplo. Uma certa vez, eu fui surpreendido. Eu sempre ia na rua e encontrava com uma senhora que vendia algumas coisas na rua, muito simpática. E eu sempre brincava ali, ia ali comprar as coisas com ela, ia com um amigo, e a filha dela sempre estava por lá. Eu não tinha intimidade com a filha dela, não. Mas a filha dela sempre estava por ali e tal, às vezes chegava. E eu sempre brincalhão, sorridente, educado, bom dia, boa tarde, boa noite. Na minha cabeça estava tudo perfeito. Passou-se alguns tempos, eu dou aula de música, eu fui dar aula de música numa determinada igreja, e quem estava lá? A filha dessa menina. Na minha cabeça ainda continua tudo bem, mas eu estou observando há muito tempo que enquanto eu estava dando ali a minha palestra, a minha aula, ela estava observando, observando, observando. Eu estava dando uma aula experimental nesse dia, e aí ela foi e pede a palavra. Eu me assustei, assim, quando ela começou a falar. Ela, não, eu quero te pedir desculpa perante a todos, porque você nem sabe. Aí eu, tipo assim, caramba, sem entender nada. Toda vez que você ia lá na minha mãe, ou que você estava por lá, eu ficava, nossa, que menino chato, que menino metido, prepotente, arrogante. Gente, eu fiquei assim, como assim? Eu brincalhão, rindo, educado, saía de lá satisfeito pela educação que eu estava dando, sorriso no rosto, e mesmo assim, para ela, eu desagradei. O meu sorriso no rosto para ela soou como arrogância, como prepotência. A minha educação pode ter ferido alguma coisa nela. Então você percebe que por mais esforço que você faça, se o outro não estiver disposto a te entender, ele não vai entender. E o outro, ele está te observando pela ótica dele. Você percebe? Se eu olhar agora para uma pessoa e dizer, fulano é chato, é a minha ótica. Tem 30 mil pessoas que acham ela interessantíssima. Você entende que se você ficar tentando agradar a todos, você não vai agradar ninguém. Se você quer ser bom em tudo, você não vai ser bom em absolutamente nada. Tem sempre alguma coisa que você vai tombar para ser bom. E tem sempre alguém que vai gostar de você, sendo você do jeito que você é. E quem não gosta, paciência. Eu mudaria e tentaria mudar, me adaptar até um certo limite pelas pessoas que eu amo. As pessoas que eu não amo, que eu não tenho apreço, me desculpa. É difícil até eu mesmo falar isso. Eu tô falando me chacoalhando, aquele Thiaguinho pequenininho, tô te chacoalhando. E esses exemplos que eu tô dando, pode ser o que você tá precisando ouvir, sabe? Eu tô aqui, ó, sem roteiro, sem nada, papo reto, falando diretamente para você, como eu gostaria que alguém balançasse os meus ombros e falasse comigo. Essa é uma das coisas que eu luto até hoje. Esse é o poder do autoconhecimento, de querer entender o porquê, de saber aonde que isso tem origem. Essa necessidade de querer fazer com que as pessoas me entendam. E isso, por muitas vezes, pode soar como uma outra coisa. Pode soar como você ser uma pessoa birrenta e que seja as coisas do seu jeito. Não tem nada a ver. Por muitas das vezes você não quer nem que a pessoa... Você só quer a pessoa assim, ó, eu te compreendo. Você errou, tudo bem, mas eu te compreendo. E você quer que as pessoas te tratem como você enxerga o mundo. Como você quer tratar as pessoas. Tem vários erros aí. Tem o seu erro de querer que as pessoas sejam igual a você. E tem o erro da pessoa realmente não ser empática. Mas nós não podemos mudar isso. Vai por mim, o último conselho, pra gente poder se ver no próximo vídeo, e guarda e fica pensando nisso o dia todo. Enquanto você está querendo agradar as pessoas, enquanto você está querendo ser legal, enquanto você está querendo não ter desavenças, que é impossível durante a sua vida, você está sim provocando coisas negativas na pessoa, não está construindo autoridade, está sendo banalizado e não está sendo escasso. Para as pessoas te respeitarem, você precisa ser escasso. Você faz o seguinte, irmão, quer gravar seu vídeo, igual eu faço, acorda mais cedo. Se não puder acordar mais cedo, pega suas coisas, eu tenho isso aqui, ó, sai. Vai para casa de um amigo, vai para algum lugar que tenha mais paz para você poder gravar. Se tiver que ir lá para um terreno de alguém lá que tá vazio lá, que você pode gravar, ninguém vai te atrapalhar, vai. Tiver que fazer exercício aí dentro de casa e as pessoas estão te vendo muito, por que tá fazendo exercício? Sei por que isso daí, vai perder seu tempo. Sai, irmão, vai correr na rua. Não tem pista de caminhada? Vai correr na rua. Ah, não tem dinheiro para pagar a academia? Meu irmão, vai, faz exercício lá na praça. Faz calistenia, sei lá. Irmão, só sai de perto dessas pessoas. Não tô falando que você precisa parar de falar com elas. Sai de perto. Tem estratégia. Não queira convencer ninguém, não. Os seus resultados, o seu corpo, vai falar por você mesmo. Vai falar por você mesmo. Vai por mim. Você tá nessa lama...
justamente porque quer agradar a todo mundo, quer argumentar com todo mundo e quer convencer todo mundo do seu ponto de vista. E eu não estou dizendo se você está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que é justamente isso que está te paralisando. Sem roteiro, sem nada, abrindo meu coração, dando papo reto para vocês, do jeito que vocês gostam. Já sabe o que precisa fazer aqui no vídeo, né? Para essa comunidade crescer e meu vídeo aparecer recomendado para as pessoas, você precisa comentar, colocar o seu relato, você precisa curtir e se inscrever no canal. Senão o canal não cresce.